Tudo bem? Tudo bom. Glória a Deus, vocês pareciam minha igreja agora. Deixa eu falar uma coisa para você antes de pregar. Eu trouxe de novo um título novo aqui e repeti 2 para você, porque a última vez que eu vim, algumas pessoas falaram: acabou, eu queria mais e tal. Assim, foi muita gente, acho que 2. Então, aí eu trouxe mais desse daqui. Rafa, um anjo morou lá em casa, está reeditado, repaginado, está bonito. Esse livro, eu acho que eu contei para você, ele está sendo trabalhado para se transformar num filme para os cinemas brasileiros, a história do Rafa, do nascimento aos 7 anos de luto da gente. Só que a produtora, ela disse: olha, não dá para fazer em 90 minutos, talvez a gente faça um filme e um seriado para a televisão brasileira de algumas temporadas, para contar todas essas histórias. E a gente está lidando com os contratos nesse momento, porque nós fazemos questão de que o Senhor Jesus apareça em tudo isso daqui, não é? E a nossa ideia é que o nome de Jesus seja glorificado e pessoas possam conhecê-lo através dessa história. Então, esse livro está lá, ele agora está na mão de uma tradutora para o chinês. Ele já está em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e indo para o chinês. Então esse livro está andando, e eu gostaria que você comprasse esse livro e oferecesse a alguém que tem uma criança com síndrome de Down. Mas mais do que isso, é uma história de amor entre um pai e um filho e as bagunças todas que nós aprontávamos nesse mundo de Deus. O Rafa foi o meu grande companheiro de ministério, viajou comigo para todo cantinho que eu fui nesse planeta e me faz muita falta ainda. A gente aprendeu que saudade não diminui com o tempo. Ao contrário do tempo, ela se alimenta. Quanto mais tempo passa, mais dói, e dói fundo a saudade de pegar aquele garoto, apertar, beijar, enrolar no chão com ele, como nós fazíamos, além de frequentar muitos restaurantes. Uma vez levaram o Rafa para jantar e perguntaram assim: Rafa, quer jantar com a gente? Quero. E perguntaram: Rafa, o que você gosta de comer? Ele disse: muito. Então esse era o Rafa. Então esse livro está aí à sua disposição. E um outro livro que é o meu protocolo de psicanálise. Eu sou psicanalista. As pessoas perguntam: eu sou formado em quê? Então, sem nenhuma inovação, só para te responder, porque algumas pessoas me perguntam mesmo. Eu tenho um bacharel, um mestrado e um doutorado na área de aconselhamento clínico nos Estados Unidos. Aqui não tem, aqui você tem psicologia clínica e psiquiatria. Lá é alguma coisa intermediário, dá para dar até remedinho. Se eu fizesse 2 anos de residência médica, mas eu não quis fazer, porque eu já dou remedinho de qualquer jeito mesmo. Então, mas esse é o meu protocolo de psicanálise, chama-se mapeamento de biotipo, é inédito no Brasil, acho que não tem nenhum livro escrito sobre isso de um brasileiro. Os autores que eu li são todos de fora, e é uma pesquisa de mais ou menos 20 anos em cima de descobrir onde nasceram os seus traços de personalidade. Então eu descobri que todos nós passamos por 5 dores emocionais ao longo da vida, e essas dores se transformaram nas bases dos seus medos, dos seus comportamentos de proteção, dos seus falsos traços de personalidade e de recursos maravilhosos que o sistema neurológico te deu, mas você não sabe que tem e não está usando. Meu papel, então, é ajudar você a perceber tudo isso, saber quem é você e virar consciente e premeditadamente a chave do seu emocional e viver com plenitude, com alegria. Então, esse livro detalha todo o meu mapeamento de biotipo, você pode aprender. Algumas pessoas e psicólogos e terapeutas me perguntam: tem treinamento disso? Se Deus quiser, no ano que vem nós vamos promover um treinamento em Curitiba. Quem sabe a gente promove um por aqui também, para esse pessoal, de uma semana intensivo para aprender detalhadamente o mapeamento, mas só para o pessoal da área, porque quando a gente está fazendo mapeamento, às vezes algum cliente ou paciente, como você quiser chamar, tem uma reação importante, e se você não puder tirar de volta a pessoa lá, complica um pouquinho. Na minha andada por aí, eu faço isso dentro de empresas no Brasil. Se você é um empresário e quiser me contratar, eu vou lá, dou uma palestra para toda a sua empresa, depois atendo as pessoas que você as designar para eu atender, numa sessão de 1h30 de terapia, em protocolos de resolução acelerada, para virar o emocional do seu colaborador e ele ser mais alegre, porque mais alegre ele vai produzir 25% mais no final do dia.
E acontece que quando eu estou nesse caminho, às vezes cai numa crise de pânico, ou numa crise de histeria, e às vezes cai endemoniado também. Então tem que tirar de lá, devolver direitinho para o patrão, senão o patrão não paga, né? Então esse é o meu trabalho. Nesse livro você encontra tudo isso. E esse aqui é lançamento absoluto, tá? Está lançando agora, no mês de setembro. Esse livro chama-se Desvendando o Segredo da Formação da Riqueza. Esse livro é a minha tese de doutorado nos Estados Unidos. Eu ganhei 10 por essa tese. A USP em São Paulo me deu 9. Acho que tinha muita coisa de Deus aqui, alguém reclamou. Mas a minha tese de doutorado, e eu garanto para você que funciona. Eu tenho vivido isso. O que é formação da riqueza? Eu creio em ajudar os pobres. Nossa família tem crianças adotadas no Haiti, a gente ajuda os pobres perto de casa, ajuda instituições que ajudam os pobres aqui no Brasil. Nós cremos nisso, mas nós cremos que só isso só mantém o pobre na pobreza. A gente tem que ajudar o pobre a aprender a ser rico, e todo mundo pode ser rico. Não sei quanta riqueza, mas todo mundo pode melhorar o seu padrão. Para eu fazer a minha tese, eu peguei 4 famílias nos Estados Unidos, e em 2 anos, as 4 famílias se tornaram donas dos seus próprios negócios e continuaram prosperando. Esse livro tem 3 partes. A primeira é tirar as suas falsas ideias e erros e traumas a respeito de dinheiro da sua cabeça. A segunda parte é Desvendando o Segredo. Desvendando o Segredo tem 4 capítulos, um sobre alma de livre e alma de escravo, e lendo o capítulo você vai se encontrar, ou você é livre ou você é escravo. Depois tem como usar o pensamento, e finalmente como você dá os 10 passos do segredo, e se você colocar isso em prática, não tem falha, porque mesmas causas, sempre mesmos efeitos, e ser rico é ciência. Você precisa saber disso, você pode enriquecer. Este para mim é o meu xodó, que eu creio que Deus deu essa palavra, e cada pessoa que está lendo tem dado feedback para mim de como estão sendo impressionados e mudados aqui dentro, e já ganhando visão de futuro, ganhando visão, realizando, sonhando e caminhando para a realização destes sonhos. Eu aprendi isso aos 50 anos de idade, eu tenho 68. Você é rico? Aham. Quanto? Não muito, mas você não precisa de 4 coisas básicas para viver? Roupa, comida, coloca aí saúde também, um meio de transporte e uma casinha. Eu preciso dessas 4 coisas. Se você tem essas 4 coisas e não precisar trabalhar, e você sempre tem essas 4 coisas, você continua comprando roupa, continua comprando comida, continua passeando, continua se locomovendo e continua tendo a sua casinha, e você não trabalha, isso é riqueza. E este livro pode te conduzir a isso muito mais rápido do que você jamais imaginou. Eu me atrevo a dizer que se você colocar em prática esse livro, você não precisa ler mais livro de finanças, porque isso aqui é desvendando para você o segredo da formação da riqueza. Se eu fosse você, ao término do culto, eu compraria uns 5 desses daqui, um para você e o outro para você dar de presente às pessoas que você gostaria de vê-las prósperas rapidamente. Um amém? 5. Isso. Obrigado. Então, no final do culto, lógico, e se você quiser, depois eu posso autografar para você esse livro, tá bom? Por que sua assinatura? Que esnobação é essa? É porque quando o livro esgota, no site de livro usado, ele fica com a minha assinatura, não sei porquê, R$8 mais caro. É verdade. Então, minha assinatura, mano, vale R$8. Você pega, compra o livro, paga, aí eu assino, depois você lê, aí você amassa e bota no site de livro usado pelo dobro do preço. Né? Investimento com retorno garantido, rápido para você, tá bom? Então vai estar lá, vai ser uma alegria assinar o livro para você, com certeza, tá bom? No final do culto, eu não tenho tempo nenhum, pressa nenhuma de ir embora depois do culto, nós vamos acabar no horário, mas eu fico lá com você, se você quiser. E se você falar, mas não sei, compra. Os últimos serão os primeiros a ficar sem. A gente só tem uma quantidade aí qualquer, e eu espero que até domingo tudo acabe. Amém? O meu filho Rafael sempre dizia para mim, Palinho, ele me chamava de Palinho, ele sempre me dizia, Palinho, eu quero muito ser famoso. E eu falava, Rafa, eu quero ser rico.
Então, no final do culto, você compra os livros do Rafa lá e os outros para fazer Rafa famoso. Amém? Agora vamos para o que a gente veio aqui. A gente veio para a palavra. Abre a Bíblia agora em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel, hoje é o culto da família, assim me informaram. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre família. Família é algo interessantíssimo. Estou dando tempo para você abrir 1 Samuel. É um livro difícil de encontrar, mas existe na maioria das Bíblias, tem. Com alguma insistência, pode ser que na sua tenha um. As famílias hoje estão interessantes, né? Tem muito tipo de família, não tem? Você imaginava que a gente ia ter tanto tipo de família assim? Porque a gente que nasce na igreja do Senhor Jesus, a gente sempre fala papai, mamãe, os irmãozinhos é a nossa família. Às vezes a gente confunde e chama o vovô e a vovó de família, mas agora eles são nossos familiares, não são mais nossa família. Quando você se casa, você é sua família com seu cônjuge, e os seus pais agora se transformaram em familiares. Em inglês é complicado, porque family and relatives. Relatives parece para mim relativo, né? Mas é que são os parents. Os parents é a família. Então, mas tem muita família hoje. Tem as famílias mosaicas, as famílias que o homem foi casado e se divorciou, e ele tinha 4 filhos e casou com uma divorciada que tinha 3. Aí fica uma mistura de vovô e vovó para tudo que é lado. E quando vai na casa do vovô, no vovô de quem? No meu ou no seu vovô, que agora também é meu, mas é seu? Tem bastante famílias diferentes. E tem as famílias que não se coadunam, não se harmonizam, não combinam com o que nós cremos sobre família, e fora outros modelos de família. E agora, recentemente, assim, nos últimos 10 anos, eu tenho ouvido bastante falar da família individual. É de uma pessoa que se casa consigo mesma. Ela vai no altar e o ministro da confissão religiosa lá casa a pessoa com ela mesma. Achei maravilhoso isso, né? Quando tem incompatibilidade, acho que eles passam a faca assim, põem um pedaço para cada lado. Então, mas tá difícil as coisas, né? E família, minha esposa diz que família não é um conto. Família é um romance. O que é um conto? Um conto é uma história curtinha, onde um olha para o outro olha para um, eles se apaixonam, dão um beijo gostoso e decidem se casar e foram felizes para sempre. Pronto, isso é um conto, rapidinho. Mas um romance não, tem sobe e desce, tem choro, tem riso, tem briga, tem separações, tem retornos, tem filhos, tem enfermidades, tem lutas, tem desemprego, e é uma história longa. E os que conseguem terminar de mãos dadas é uma benção, é uma grande benção. Amém? Lá em casa nós vamos, agora em outubro, nós estamos no mês de outubro? Estamos no mês de outubro? Hoje é dia 9, né? Amanhã é dia 10. E aí no dia 11 eu vou estar aqui em BH pregando em Betim. Mas é o nosso aniversário de 44 anos de casados. 44 anos que ela me aguenta. Eu sempre falo para minha esposa. Bem, quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu quero casar com uma mulher maravilhosa. Eu quero casar com uma mulher perfeita. E Deus me deu. O problema é que ela não orou a mesma coisa. Aí foi eu, né? Mas então é muito gostoso esse tempo todo e tantas histórias para contar. E eu queria agora contar para você uma história de família. No 1 Samuel 30. Todos estão lá? Vou ler aqui na NVI mais tradicional. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, nome difícil de falar, né? Tem que ter um chiclete na boca para falar. Eles chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam ali, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados
encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas, seus filhos e suas filhas. Ponto. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, lemos a sua palavra, e ainda, Deus, que creiamos mesmo que a sua palavra se mistura com o pregador, eu quero te pedir, vigia a sua palavra na minha cachola, porque tem tanta tranqueira lá, eu não quero que a tua palavra se misture com elas. Livra a sua palavra, a fim de que, quando ela pela minha boca sair, ainda ou seja a sua palavra, e que ela produza em nós todo efeito, o Senhor deseja, seja produzido na nossa vida. Faz isso, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Quero pedir perdão porque o resfriado, não é resfriado, uma coisa da fumaça que entrou aqui e está querendo estragar um pouco a minha voz. Deixe-me falar algumas coisas para você. Nessa história aqui, o Davi sai numa incursão, lutando contra os seus inimigos, leva todos os seus soldados, e eles estavam aparentemente nessa cidade chamada Ziclag, e eles saem e, pelo que indica, eles não deixaram soldados guardando a cidade, não deixaram vigilantes guardando a cidade. Eles foram fazer o que tinha que ser feito, mas deixaram a retaguarda desguardada, não protegida. Eu então hoje não vou falar para você que você está deixando a sua família desprotegida. O que eu quero compartilhar com você, seja lá qual for o motivo pelo qual você como família possa estar passando por alguma dificuldade, o caminho para resolver essa dificuldade é o mesmo caminho que Davi percorreu aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar para você no versículo 3, que a primeira coisa importante que você precisa saber a respeito de você mesmo e a respeito da sua família, é você ter uma tomada de consciência real do real problema da sua casa. O que diz aqui no versículo 3 é que eles, ao chegarem lá, eles viram que a cidade estava destruída pelo fogo. Número 1. Número 2, eles viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados prisioneiros. Então, muitas vezes nós não queremos admitir que temos um problema. E o primeiro grande passo para a resolução de qualquer problema é admiti-lo. Nós sublimamos, nós justificamos. Eu não tenho problema, quem tem é ela. Não tenho problema, quem tem são meus filhos. Não, são os meus pais. Não, é o governo. Não, é a situação. Não, são as queimadas. Não, a falta de chuva. Não sei o que lá. A gente joga para lá e não admite a nossa participação na coisa. O primeiro grande passo para resolver um problema da sua vida é você admitir que você tem um problema. Ser franco com você mesmo. Admitir isso. Nós homens, desculpe aí, mulheres, deixa eu falar de nós homens. Nós homens temos uma dificuldade enorme de admitir o nosso erro, porque a gente acha que a gente não erra. E a gente chama os nossos erros com outros nomes. Outro dia eu vi um senhor dar um tapão no rosto da esposa. E fiquei cheio de ira e fui bater nele.
Mas aí eu falei, como é que é isso? Como é? Ele falou, não, isso é ira santa. Eu falei, ira santa é o que vai cair agora na tua cabeça. Que nome que a gente dá para o nosso pecado? A gente tem que admitir, olha, eu tenho culpa nessa história. Eu pisei no tomate. E o meu problema agora é esse aqui. Como é que você está de finanças? Então, está difícil a vida. Não foi isso que eu perguntei. Como é que você está com a sua vida íntima, com vocês? Não é isso. Como é que você está? Qual é o seu problema? Pelo menos para você mesmo e diante de Deus, e bem provavelmente diante da sua própria casa, você tem que dizer, esse é o meu problema. Tinha um casal lá nos Estados Unidos que o rapaz tinha um problema de um vício muito complicado. Era um vício mesmo, ele era completamente dominado por aquilo. Ele começou a perder dias de serviço, ele perdeu o emprego e ele ficava na televisão procurando aqueles filmes que ele não deveria assistir. Ele era totalmente viciado naquilo. Um dia a esposa dele disse assim, eu orei para Deus te matar. Mas aí eu lembrei, você não tem 4 amigos para carregar o seu caixão. E carregar sozinho eu não ia aguentar, então eu falei, Deus, deixa vivo. Quando ela falou isso para ele, ele caiu no arrependimento, confessou, resolveu, foi ser tratado e admitiu, eu sou um viciado nisso. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, e não é nesse planeta, deve ser em Júpiter, a última vez que eu vi, você nem querer saber quem é, mas ele não tem problema com álcool, mas ele bebe 1 ou 2 garrafas de vinho todas as noites. E aí ele fica bem alegre. E quando ele fica bem alegre, ele fala muita bobagem, ele humilha a esposa, humilha os filhos, os netos, e aí depois ele fica 1 semana arrependido, porque ele humilhou a esposa e ela não entendeu a brincadeira. Não foi a humilhação, foi a encheção de cara, meu filho. Não, mas ela disse que você é bêbado. Não, eu tenho controle. Não tem. Se você não consegue ficar sem, não tem. Você tem que admitir qual é o seu problema. Olha para ele e fala, o meu problema é esse. Eles foram lá e viram, as cidades foram queimadas, as nossas mulheres e filhos foram sequestrados, os velhos se mandaram, cadê? Acabou tudo, fumaça e fogo, e a nossa família se foi. Esse é o nosso problema, nós desguardamos a nossa casa, a gente não a protegeu. Agora eu não quero que você conta para mim qual é o problema, mas eu quero que você admita que o problema está lá. Primeiro grande passo. Qual é? E olha para ele de maneira realista. As cidades estão queimadas, as casas estão destruídas, todos desapareceram. Esse é o real problema. Não conta menos e nem exagera. Tem algumas pessoas que precisam exagerar bastante o problema para ver se comove outras. Não vai dar certo. Ou para ver se as pessoas perdoam. Também não vai dar certo. Você tem que, primeiro grande passo, seja qual for o problema, familiar ou individual, que você possa estar experimentando, qual é o problema? Chame-o pelo nome. Eu podia dizer, qual é o pecado? Chame-o pelo nome. É isso que eu pratiquei ou deixei de praticar. Primeiro grande passo, saber e admitir, porque às vezes eu sei, mas não admito. Segundo grande passo, chore até cansar. É importante você chorar. Chorar não é arrependimento, mas chorar é um sinal de que você está indo no caminho do arrependimento. Quando eu vejo uma pessoa que vem falar, eu falo, peraí, mas você não fez isso? Então, foi você que fez? Esse quer dizer, ele não está dando importância ao que ele fez. E é muito importante que você tenha uma consciência nítida do que está acontecendo, e o choro, ele precisa sair, porque ele vai ajudar você a limpar a sua mente. O choro é uma bênção. Chorar é bom. Chorar é bom. Diz que o homem não chora. Não, chora sim. Quando você não chora pela boca e pelos olhos, você vai chorar por outro lugar, vai dar câncer, vai dar problema, vai dar gastrite nervosa, vai dar qualquer coisa, problema cardíaco, você vai ter problema na cabeça, você vai ter, porque o corpo precisa chorar. E se você entendeu que o que está acontecendo com você ou na sua casa, você está admitindo isso, e se isso não te levar a uma comoção, se isso não te levar a um choro verdadeiro, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que você
quer resolver ou quer mudar a sua vida. Aqui a Bíblia diz que eles choraram até cansar. Chorar até perderem as forças, de tanto que choraram. Chorar é bom. Quando você chora, chora. Quando você está perdendo as forças, você faz assim, pronto, e você recupera o fôlego para mais 5 minutos de vida. Aí chora mais um pouco, e recupera e vai. É muito importante esse choro, porque esse choro é, cara, o que aconteceu com a gente? Onde eu cheguei? Agora eu tenho uma consciência nítida da dor, do mal, da desgraça que as minhas ações causaram em volta de mim, na minha vida e na vida das pessoas que estão em meu entorno. Se não há esse quebrantamento, dificilmente você vai para o outro estágio. Terceiro passo para resolver o problema é: não acuse outras pessoas. Primeiro, reconheça o seu erro. E não tente dividir o seu erro com outras pessoas. Às vezes eu vejo casais dizendo assim: eu errei, mas você. Outro dia eu falei para uma pessoa: cara, pede perdão a Deus. Eu vou, mas e minha mulher? Eu falei: peraí, quando você chegar lá no céu, Deus vai falar: por que você não pediu perdão? Eu falei: porque minha mulher não pediu, então vai os dois para o inferno. Agora, se você chegar lá no céu, Deus fala: você pediu perdão? Pedi, e sua mulher? Não, então ela vai para o inferno, você entra. Porque cada um per si. Às vezes a gente quer dividir com os outros a responsabilidade que é nossa. Então não fique acusando os outros. A pior coisa que existe na hora de resolver um problema pessoal ou familiar é acusar. Porque o que é a acusação? A acusação é a autovitimização de um lado e a transferência de responsabilidade para resolver o problema para outra pessoa. Só que a outra pessoa não vai resolver o teu problema. Você pode morrer de acusar o que fizeram com você, e pode ser que você esteja absolutamente certo, que pessoas maldosas machucaram você, puxaram o seu tapete, mentiram a seu respeito, falso testemunho a seu respeito, traíram você. Pode tudo isso ser verdade, mas passar a vida acusando-os não vai resolver o seu problema. É você que tem que resolver. A mamãe sempre dizia: sempre que eu aponto um dedo para alguém, tem 3 apontados para mim. Eles começaram a se acusar. E o que acontece com a acusação? A acusação os levou à amargura. E a amargura os levou a pensamentos de morte. Sabe, a gente não mata uma pessoa só porque quer matar. Alguma coisa aconteceu. Eu a acuso. Ela é culpada. A amargura sobe dentro de mim. E se eu não cuido disso, o próximo passo eu desejo matá-la. Então, se você tem um problema, a única coisa que você não pode fazer é acusar os outros. Agora, ainda que existam culpados, vai resolver a tua vida. Se você ficar sentado, culpando os outros, esperando que os outros resolvam a sua vida, eles não vão resolver a sua vida. E de outro lado, você fica auto-vitimizado. E viver com pessoas auto-vitimizadas é muito complicado. Você diz: como vai, irmão? Está tão difícil, né? Porque aquela pessoa fez isso para mim, meu avô fazia aquilo, o pastor pregou aquela palavra, eu sei que era para mim, só para falar não sei o quê, então está difícil, meu filho está dando problema, e essa situação, e agora não chove, e não sei o quê. Ai, dá licença, irmão, até logo. Não quer ficar perto. Porque você é auto-vitimizado. E a auto-vitimização é complicado. Você se torna uma pessoa chata, uma pessoa pesada, uma pessoa que tira o oxigênio dos outros, uma pessoa que tira a alegria da vida das outras pessoas. Você estraga ambientes. Não culpa a mim. Ou é melhor dizer, não culpe eu. Eu não sei o português. Eu moro lá fora há alguns anos, eu esqueci o português, não aprendi inglês, está uma nhaca. Mas não me culpe a mim mesmo. Nossa, olha, não jogue culpa nesse cara que está aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é auto-vitimizado, ninguém aguenta. A Bíblia Sagrada diz assim, a Bíblia, não eu, é melhor dormir no fundo do quintal, com uma goteira na testa, do que dentro de casa com uma mulher resmungona.
E marido resmungão? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, porque você está auto-vitimizado, você só reclama, você fala para todo mundo: olha como me machucaram. Para com isso. E o próximo passo da auto-vitimização é porque eu estou machucado, eu me julgo no direito de machucar os outros. Eu passo a ser mal educado, eu passo a ser nervosinho, eu passo a ser irritadiço, eu passo a ser uma nhaca. Então, para com isso. Nada dessa coisa de acusar os outros, ainda que outros tenham culpa no cartório. Amém ou não é? Amém. Próxima. Agora vamos ver o que aconteceu de maneira positiva. Quando isso tudo acontece, a Bíblia diz que o Davi ficou muito angustiado. E em vez de responder a amargura com amargura, a Bíblia diz ele se fortaleceu no Senhor. O grande, próximo passo positivo. O primeiro positivo é, toma consciência do que está acontecendo. O segundo é, chora se for necessário, admite, bota para fora, tira tudo isso de dentro de você. Terceiro, não acuse os outros, mas quarto, vá se fortalecer no Senhor. E olha, o Davi foi se fortalecer no Senhor. Ele não mandou os soldados o fazer. Você mesmo, se você está assim, é você que tem que... mas ninguém na minha casa vai orar. Problema do ninguém, o seu é vá orar. Vá se fortalecer no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? É buscar em Deus ajuda, é lembrar quem é Ele, que é o vosso Deus, que Ele cuida, que Ele protege, que mesmo quando pisamos no tomate em coisas que não deveríamos ter errado nunca, de deixar a casa desprotegida, mesmo assim Deus tem graça, tem misericórdia e pode te ajudar. Vai se fortalecer nele. Por quê? Porque nem sempre você conseguirá se fortalecer nos amigos. O amigo pode ser um bom amigo, mas bem naquela hora pode ser que ele não esteja presente, bem naquela hora pode ser que ele não tenha te compreendido, e nós buscamos nos fortalecer nas pessoas. Deixa eu te falar o que está acontecendo comigo, deixa eu te falar o que está acontecendo comigo, deixa eu te falar o que está acontecendo comigo, e não vai resolver nada. Vai se fortalecer no Senhor. Como? Não sei, inventa, vai lá, fala com Ele, conversa com Ele. Fala amém. Obrigado. Próximo passo. Vá orar. Existe uma diferença entre se fortalecer no Senhor e orar. Se fortalecer no Senhor significa ir lá, buscar consolação, presença dEle, o poder do Espírito Santo, deixar a palavra dEle falar comigo, restaurar as minhas emoções, curar as minhas dores internas, aumentar, melhorar, qualificar a minha fé, mais esperança, poder ter vigor outra vez. Tudo isso é se fortalecer no Senhor. Agora orar é aquilo que o nosso pastor falou agora há pouco. Não há nada que você possa fazer até que você ore. Você só pode orar. E a oração aqui não é aquela oração que você conta para Deus o que está doendo e o que está acontecendo. Não. Às vezes as pessoas quando vão orar falam: Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor, meu coração dói muito. O Senhor viu o que minha mãe falou, o Senhor viu o que meu marido fez, o Senhor viu o que minha mãe falou, o Senhor viu o que minha filha falou, Senhor, o Senhor viu que ela tomou banho e deixou a roupa jogada no chão, Senhor, sempre ela assim, ela nunca muda. Você viu que meu filho é desobediente, Deus, e você viu como é que está a inflação, e não está chovendo no Brasil, Deus. O quê? Para que você está dando esse relatório? O Senhor Jesus Cristo disse que antes mesmo que as palavras venham à nossa boca, Ele já sabe. Então para que você está dizendo para Deus o óbvio? Quando Moisés está cuidando do rebanho do sogro dele, e ele vê uma sarça pegando fogo e não pegava fogo, você lembra dessa história? Da sarça que pegava fogo e não pegava fogo? Um irmão presbiteriano falou assim para mim: é lá da sua igreja batista, pega fogo e nunca que pega fogo. Eu falei assim: não, não consome. Então, lembra daquela história? Aí quando ele está chegando lá, Deus fala para ele: moça, tira o sapato aí, meu filho, que o chão é santo. Aí ele vai pisando naquelas pedras de ponta devagarzinho, porque quem anda em santidade tem que saber onde põe os pés. E aí ele ouve de lá de dentro uma voz: Alexa divina,
Moisés, eis que tenho ouvido o clamor de meu povo e visto o seu sofrimento. Apocalipse 5, meu capítulo predileto da Bíblia. Eu gosto daquele capítulo. Diz assim, que o Senhor Jesus tem 7 olhos. 7 significa perfeito. Significa que os olhos dele percorrem a terra e nada fica desapercebido. Talvez você tenha dito, ninguém vê o que eu estou passando, ele está vendo. Talvez você tenha dito, ninguém viu como é que eu levantei hoje e encarei o trampo e ainda vim na igreja. Ninguém viu. Ele viu. Ele viu. Ele vê tudo. Então, quando você for orar, não precisa dar um relatório do que está acontecendo, porque ele já sabe, número 1. Número 2, porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 20, tem crente que não crê nisso, eu acredito. Está escrito lá, eu acredito. Provérbios 18, 20 diz assim, porque de toda palavra que sai da boca do homem, do ser humano, disso ele saciará o seu estômago. Eu sei que vai parecer exagerado para você, mas quando você tem um problema e você fala, Senhor, olha, eu estou passando por isso, meu marido é chato, meu marido gosta de tomar banho, a minha criança é mal educada, e não sei o quê, a vida está difícil, Deus está isso, eu não aguento mais, e você fica com essa coisa, e Deus fala assim, eu não vou contradizer minha palavra, eu já escrevi no Provérbios, o que sai da boca dela é o que ela vai ter, então ela está falando isso, ela que vive nisso. Não sei se é bem assim, mas eu sinto que às vezes é assim. Eu falo e eu empurro a minha vida na direção das minhas palavras. Quase que suas palavras se transformam em profecias infalíveis do seu futuro. Então, quando você tem um problema, o que o Davi falou? Senhor, já está vendo tudo queimado aqui? Não, ele foi se fortalecer no Senhor. E ele disse, Senhor, o que devo fazer? Esse é o próximo maravilhoso passo para a resolução do problema. Deduz da oração a estratégia de Deus para a resolução do seu problema. A sua oração é um ambiente de dedução da vontade de Deus para o seu próximo passo. Deu para entender isso ou não? Fala amém. Vou dar um exemplo na Bíblia. Tinha o tio Neemias, lembra do tio Neemias? Lembra dele? Copeiro do rei, lembra? Vocês lembram o que era copeiro? Que servia café? Não. Cuidava da copa? Não. Copeiro era o seguinte, era o experimentador de toda a comida e bebida da família real. Porque naquele tempo eles envenenavam uns aos outros. Hoje não mais, ninguém envenena ninguém. Então, o que o Neemias fazia? A família real morrendo de fome, aquela comida quentinha em cima da mesa, aquele torresmo pururuca ali em cima. Ai, Minas Gerais me mata. E aí, cheguei agora há pouco, ainda nem vi o tal do torresmo. Aí, eles morrendo de fome, e o Neemias tem que pegar de todos os pratos um pouquinho e comer na frente da família real. E todo mundo morrendo de fome, olhando para o Neemias, dando nó nas tripas, e o Neemias, ele comendo, bebendo. Aí passam uns 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, todo mundo morrendo de fome, e o Neemias fala, estou bem. Aí todo mundo come. Ele era o piloto de prova da comida e da bebida da família real. Era uma profissão de risco, de muito risco. Igual o Neemias, polícia militar, né? Profissão de alto risco. Ou professor. Então, altíssimo risco. Aí, o que acontece? O Neemias fica sabendo da história do povo. Um dia eu prego sobre essa história é maravilhosa. Eu gosto de pregar da história do tio Neemias. E aí, no fim, ele diz a Bíblia que ele vai se lamentar, jejuar e orar. E ele começa num mês fulano de tal, e termina num mês fulano de tal.
de um mês para esse outro mês, aproximadamente entre 4 e 5 meses de oração. Foi o tempo dele de oração. Quando ele aparece na presença do rei, o rei fala assim: que cara de corintiano é essa? Eu posso falar porque é o meu time, tá? Mandaram para mim, fizeram bullying comigo essa semana. Mandaram um filme do Titanic, com aquele pessoal tocando música, mas era o hino do Corinthians. Eu não sei o que eles queriam dizer. Bom, aí, deixa eu dizer, quando ele aparece com aquela cara feia, o rei fala: Neemias, que cara é essa, meu filho? E naqueles tempos, você não podia fazer cara feia na presença do rei. Ele mandava matar. Imagina. Já imagina? Imagina cada vez que você faz cara feia para o seu marido, ele manda matar você. Quantas vezes ele te matou já essa semana? Né? Deixa isso para lá. Aí, então, e o que ele fala? Sua majestade, meu povo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o rei fala: pode ir. Quando o rei fala pode ir, ele solta uma lista de 5 metros de comprimento, tudo que ele precisava. Eu preciso de madeira, eu preciso de pedra, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de trabalhador, eu preciso de serrote, eu preciso de machado, eu preciso de lenha, eu preciso de espada, eu preciso de arco, eu preciso de cavaleiros, eu preciso disso, eu preciso de vistos de um país para outro. Ele tinha uma lista pronta. Você acha que saiu naquele segundo que ele falou, pode ir? Não. 4 meses de oração e Deus dando estratégia, Deus dando estratégia, Deus dando estratégia. Entendeu como é que é a sua oração? O Davi falou: Senhor, devo ir? E o Senhor responde: vá. E olha a pergunta do Davi, hein? Devo perseguir esses bandidos? Você não está vendo a cara do Davi, mas eu, como psicanalista, consigo ver a cara do Davi. O Davi está assim: Senhor, devo perseguir esses bandidos? E Deus fala assim: vá, e ainda vai recuperar toda a sua família. Quando a estratégia vem de Deus, marche por fé, que vai dar certo. O velho hino dizia: não olhe as circunstâncias, não. Olhe a sua resposta. Confio no que você me falou e vai. Amém? Muito bem. Por último, vou saltar 2 aqui. Por último, mantenha a família unida no processo da resolução do seu problema. Os 600 soldados foram com ele. Não faltou ninguém. Na metade do caminho, 200 estavam muito cansados. E eles decidiram que eles tinham que ficar tomando conta dos equipamentos deles, enquanto os 400 foram à frente. Os 400 foram à frente. Venceram as batalhas. Trouxeram à família ainda muitas riquezas de lá para cá. E depois, mesmo aqueles 200 que só ficaram tomando conta das coisas, porque era uma coisa muito estratégia. Por que eu estou te falando isso? O que aconteceu em Ziclag? 600 saíram para guerrear, ninguém ficou tomando conta de nada. A lição já tinha sido aprendida. 200 ficam tomando conta das coisas. E eles eram tão importantes quanto os que foram à frente de batalha. De maneira que toda aquela riqueza foi dividida entre eles. Você quer sucesso? Mantenha sua família unida. Fala, todos nós vamos trabalhar. Qual é a parte de cada um? Vamos juntos. Amém? Eu queria terminar mostrando isso aqui para você. Tem coisas na vida que escapam das nossas mãos, mas eventualmente elas voltam para as nossas mãos. Uma viagem, a gente pega outra. Eu, por exemplo, fui uma vez para Israel. Aí eu marquei uma viagem para 2020. Aí eu tinha 40 pessoas na minha caravana e saiu um cartaz dizendo, convide só 19. Então a gente não foi naquele 2020. Não deixaram ir. Agora a gente ia o ano retrasado. Ou melhor, o ano passado. Mas aí o tio Hamas fez aquela bagunça e falaram para mim, Nassif, não é bom entrar lá com esse sobrenome agora. Então a gente também não foi. Então perdi umas viagens para Israel, mas um dia volta. Eu não vou morrer por causa disso. Você já viajou comigo para Israel? Você ia viajar comigo para Israel. Mas o dia que o Gerê tiver uma viagem para Israel, eu entro na caravana com você, porque você vai ver que viagem bacana. Vocês vão se divertir muito. Não, todas as minhas viagens são maravilhosas. São maravilhosas. A gente entrou lá na banjedoura, lá naquele
porão lá onde suposto. Você já foi lá? Onde tem uma caverninha ali, né, e um altarzinho com um buraco na pedra, um buraco assim para você enfiar a mão e pôr a mão numa pedra assim, que supostamente suportou a manjedoura. Você já foi lá, não? Você enfia uma mão assim, ó, põe a mão numa pedra e você sente aquele gel com bactérias de todo o planeta ali. Você pega aquilo, quando você sai, você faz fazendo assim, naquele tempo. E aí você põe a mão lá. Quando eu fiz a minha caravana, como eu sou muito famoso, veio gente do Brasil inteiro. Nós tivemos 9 pessoas da minha igreja e 2 pessoas de Goiânia. É muita gente, né? A minha fama. E nós fomos. E a hora que a gente desceu naquele negócio assim, uma caverninha preta, na hora que uma dona lá que estava com a gente que eu não conhecia, entrou na caravana, que ela foi botar a mão assim, ela foi jogada para trás. Ela caiu de 4 aqui, endemoniada. E aquela fila de gente do mundo inteiro, e eu agora falei, meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse assunto? Esse demônio fala o quê? Fala israelita, fala aramaico, fala grego, fala palestino, fala árabe. E aí o pessoal querendo assim, e eu segurando todo mundo, e usando my bad English, falei assim, please wait, I need to do something right now, please wait, please wait, please wait, please wait. Aí eu falei, quer saber, vai com português da Zona Leste, meu irmão, sai daí, meu! E aí saiu, mas uma bagunça, aí tirei o demônio da dona, a gente saiu de lá. É uma farra. Se você viajar um dia comigo, você vai rir muito. E se você puder voltar, você vai ter muita história para contar. Mas às vezes você perde uma viagem, mas volta. Perde um futebol, mas volta. Perde um teatro, volta. E às vezes nós damos tanta importância para essas coisas que vão e vêm, mas quando se trata da família, ela pode escapar e não voltar mais. Eu não sei o que você anda fazendo da sua vida, mas será que o que você está conquistando lá fora não está significando a destruição da tua casa? Nenhum sucesso na rua valerá o fracasso lá de casa. Se for o seu caso, reconcilia. Admite, chora, não acuse ninguém, se fortaleça no Senhor, pede a Ele a estratégia e sai na recuperação da tua casa, da tua família. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, quero te louvar e te bendizer por esse momento e te agradecer por essa noite gostosa na sua presença. Nos abençoe, Senhor, ao longo dessa semana e dá que cada um de nós possa ter uma consciência muito nítida de onde pisamos no tomate, de onde erramos, admitirmos, confessarmos, chorarmos, nos arrependermos. E Deus não deixa a gente assumir essa atitude de acusação do outro, não. Ajuda a gente, cada um per si, buscar saber o que cada um tem que fazer. E Deus, ajuda-nos a nos fortalecer no Senhor todos os dias. E todos os dias Deus nos dá estratégias de como manter saudável, unida, feliz, abençoada, próspera a nossa casa, a nossa família. Ajuda, Deus, que sejamos aprendizes eternos de estratégias divinas para qualquer ação nas nossas vidas. Faz isso, eu te peço, por cada um de nós, por cada uma das famílias aqui representadas essa noite. É a minha oração, no nome poderoso, no nome forte de Jesus. Amém. Amém. Eita!